A vida é um mistério, não é mesmo? Sempre foi. Se há uma pessoa que sabe conduzir um filme que vai te deixar grudado na poltrona, esse alguém é Alfred Hitchcock. E isso não é mistério nenhum. Com inúmeras obras lançadas, é difícil escolher um favorito de Hitchcock. Suas cenas clássicas invadem as nossas mentes com facilidade, pois nunca perderam a majestade. Veja, como exemplo, a cena do banheiro em Psicose. A faca nunca acerta a atriz. Hoje em dia, provavelmente acharíamos isso tosco e mal feito, mas a edição de Hitchcock fez desta uma das maiores cenas do cinema de todos os tempos. A cena precisou de 52 cortes para ser finalizada. É o que faz Hitchcock ser reverenciado nos dias de hoje. É o que faz dele uma das maiores lendas do cinema. A quantidade de bons personagens que ele criou ao longo de sua carreira é tão grande que daria um outro vídeo. Mas, aqui agora, vamos falar somente da sua maestria e lembrar mais uma vez por que ele é, de fato, o mestre do suspense. Era um menino gordo, protegido excessivamente pela mãe, bem comportado, muito solitário. Seu pai o chamava de Little Lamb Without a Spot, o que em português significa algo como pequenino carneiro sem lugar. Uma de suas histórias favoritas é quando seu pai o envia para a polícia, junto com um bilhete, quando ele tinha 5 anos. O policial que leu o bilhete aparentemente ficou bravo e o trancou numa escura cela de polícia por 5 minutos. Hitchcock nunca compreendeu a razão e desde então passou a ter um medo de oficiais de polícia. A família sempre estava se mudando e isso acabou influenciando uma das paixões de Hitchcock: geografia. Ele adorava passar horas analisando mapas, tabelas de ônibus e trens. Inicialmente, Hitchcock disse a seus pais que gostaria de ser engenheiro, mas após a Primeira Guerra, acabou desenvolvendo interesse em escrita criativa. Em junho de 1919, se tornou editor e gerente de uma publicadora local. Certo dia, Hitch descobriu que uma produtora americana estava abrindo um novo estúdio em Londres. Eles estavam produzindo The Sorrows of Satan, de Maddie Corelli, e Hitch, então, desenhou algumas artes e as enviou ao estúdio. Eles o contrataram e, em 1919, ele começou a trabalhar na Islington Studios. 3 anos depois, trabalhou como diretor assistente de Michael Balcon. Quando trabalhava em Woman to Woman com o diretor Graham Cutts, conheceu Alma Reville, a roteirista e também sua futura esposa. Ela foi seu alicerce, contribuindo com comentários sobre seus roteiros, indicando leituras e filmes que fariam parte de Hitch. Ele confiava plenamente no julgamento de Alma, ao ponto de descartar tudo que não fosse aprovado por ela. Blackmail, seu 11º filme, foi o primeiro filme falado da Londres. Seu trabalho já era muito elogiado na Inglaterra. Ele cresceu tanto que o cinema inglês não cedia mais espaço suficiente para ele na época. Rebecca foi um dos maiores filmes de Hitch, mas não foi feito exatamente como ele queria. O estúdio Selznick gostava das coisas feitas à moda antiga, tudo do jeito deles, como se eles fossem os únicos autores da obra. Estando em controle completo, Hitch fez funcionar sua primeira obra no solo de Hollywood e expandiu a visão do diretor de uma maneira nunca antes vista. Hitch era muito assustado. Temia pela fama que seus filmes trariam, temia não ser reconhecido, temia sofrer um acidente que o impedisse de gravar, temia ter uma condição grave numa cama de hospital. O mestre do suspense morria de medo de tudo. Logo, assinou contrato com a gigante Warner Bros. E iniciou o melhor período de sua carreira. Primeira tentativa de fazer um shocker, ou horror. Segundo as palavras do próprio Hitchcock, o horror prevalece após você assistir, depois de chegar em casa. Hitchcock se via cada vez mais frustrado. Mesmo sendo de renome, não era permitido ao diretor tanto espaço em Hollywood, pois lá ele era visto somente como mais um no meio do entretenimento. Pássaros mostra a obsessão de Hitchcock pelas mulheres.
De fato, comenta-se bastante sobre suas personagens serem loiras. Ao que Hitchcock respondeu: I think that's traditional. I think that's tradition of the cinema is that the hero was always a dark man and the heroine was always a blonde. I think it's the simplification of identification, really. Após encontrar Chip Hedren no comercial de cigarros, Hitchcock tratou de entrar em contato com ela o mais rápido possível e logo, Chip havia sido contratada para o longa. Hitchcock decidiu que deveria treiná-la, guiá-la para ser sua atriz suprema. No entanto, Hitchcock foi muito mais além. A obsessão de Hitchcock pela atriz foi tanta que chegou até mesmo a controlar cada passo dentro e fora do estúdio, inclusive com quem ela saía durante as pausas entre as gravações. De maneira alguma ela poderia sair da personagem. Seus últimos anos de vida não foram nada bons. Hitchcock tornou-se mais recluso, ranzinza e cabisbaixo. Sua saúde instável o proibia de gravar novos filmes e isto o deixou muito triste. Como dito anteriormente no vídeo, um dos maiores medos de Hitch era ser esquecido, e este medo passou a se tornar cada vez mais real. Quando não pôde mais fazer filmes, faleceu em 29 de abril de 1980, em Los Angeles.